Pô, o narcopentecostalismo tá foda, parça. Agora a gente vai ver como é que tá lá na jurisdição lá do TCP do Peixão. Assumir, e aí ele percebe que a Para boa parte da sociedade do Rio de Janeiro existia uma simpatia da polícia pelo terceiro comando, sabe? Mas hoje não. Há 3 semanas, 2 policiais do BOPE foram mortos pelo terceiro comando. E ele se entende chamado por Deus para assumir o comando de Lucas, quando Lucas está vivendo ali um período de transição também, tinha perdido um líder, e aí tinha outros ali tentando assumir, e aí ele percebe que a favela está sofrendo, ele entende como um chamado de Deus para ele voltar e assumir essa favela e administrar essa favela a partir da experiência religiosa que ele teve. Não é diferente, por exemplo, quando ele vai assumir a Cidade Alta. Quando ele vai conquistar a Cidade Alta. Ele tem um vídeo no YouTube, disponível, inclusive, ainda, dele dizendo que Deus disse a ele que ele assumiria, que ele tomaria a Cidade Alta. E que essa era uma promessa de Deus para ele, que não era uma promessa de Deus para alguém que estava com ele, para os caras que estavam, né, ali no movimento com ele, que não tinha nada a ver com a galera do Comando Vermelho, mas que Deus tinha prometido a Cidade Alta para ele e que ele ia tomar a Cidade Alta. Ó, que feliz. E ele toma a Cidade Alta. E aí as pessoas consideram um milagre, porque a Cidade Alta é tradicionalmente do Comando Vermelho e é uma comunidade muito, muito adepta, né? Tem muitas pessoas de religiosidade de matriz africana. Ele toma a Cidade Alta usando, na época, pelo menos uns 10 drones, sabe? Isso nunca tinha acontecido, não tinha tido guerra da Armênia ainda, não tinha guerra na Ucrânia e na Rússia. Tipo esses que estão sendo usados? Tipo esses que estão usando agora. Não, ele utilizou para buscar imagens, né? Sim. Então, parece uma estratégia muito bem elaborada, sabe? De planejamento e tal. E na época, alguma suspeita de participação de policiais, tá? Foi investigado pela Corregedoria a participação de policiais ajudando ele nessa ação. Não foi provado, mas foi investigado. 2 guarnições, inclusive, foram afastadas do batalhão, não do BOPE, tá? De um batalhão da região. Mas essa invasão, no dia seguinte, o Comando Vermelho tentou retomar. Sim. E a polícia pegou os bandidos do Comando Vermelho na rodovia, na Brasil. Foram mais de 30 bandidos do Comando Vermelho presos, né? Então, para boa parte da sociedade do Rio de Janeiro, existia uma simpatia da polícia pelo terceiro comando, sabe? E eu digo para Viviane, sinceramente, se isso aconteceu há 10 anos, possível, mas hoje não. Há 3 semanas, 2 policiais do BOPE foram mortos pelo terceiro comando, na favela da Maré. Não pelo terceiro comando do Peixão, pelo terceiro comando do TH, porque são vários complexos do terceiro comando, né? Mas o terceiro comando já não é mais a facção simpática à polícia. Em algum momento tinha uma lenda há 20 anos, o terceiro comando não atira em polícia, né? Negativo. Ontem, uma viatura da Força Nacional, que são policiais de todo o Brasil, que estão cedidos lá ao Rio de Janeiro, né? numa colaboração do Ministério da Justiça. Ontem uma viatura entrou sem querer em Vigário Geral. Sem querer mesmo. São policiais de outros estados que não conhecem o Rio. Isso já aconteceu 3 vezes no Rio de Janeiro já. E, infelizmente, o policial da Força Nacional tomou um tiro na cabeça. E por bandidos da quadrilha do Peixão. Não sei o que o Peixão vai fazer, se vai puxar a orelha do bandido, se vai matar o bandido, eu não sei. Mas os bandidos do terceiro comando ontem balearam covardemente um policial da Força Nacional que tá internado no hospital e estava muito mal hoje de tarde. Aí o BOPE foi para lá hoje, deve estar tendo operação do BOPE lá hoje, nesse momento exato. Então, apesar de ser um traficante evangélico, se diz evangélico, apesar de ter evidentemente que ele tem mais carisma para a sociedade do que o do Comando Vermelho, eu posso provar isso depois para você. Você quando conversa com um morador de uma favela do terceiro comando, o morador tem menos medo, sabe? É percepção mesmo. São favelas mais limpas. O índice de dengue de uma favela do Comando Vermelho é superior à favela do terceiro comando. O Peixão é obcecado por limpeza. Então é uma favela muito limpa. Ordem, hierarquia, ordem, sim. Disciplina. A favela é limpa, sabe? Limpa mesmo, não tem lixo espalhado. Deve ser na base... É a disciplina aí através da religiosidade, né, parça? Tipo, ele é o do complexo de Israel, né? Da ameaça, certamente. Claro. Ele se identifica como administrador, né? Ele se identifica como administrador da favela. Tipo, então, ele fez a ponte, né? A ponte do... Ele fez a ponte que o Paz não fez. O Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro, ficou devendo uma ponte para a comunidade, né?
e ele resolveu fazer a ponte. Então, Não só fez a ponte, como fez a prestação de contas da ponte, dizendo que ficou muito mais barato do que o que o governo tinha orçado. Então a gente está Olha que fita, mano. Eu tinha ouvido essa história mesmo, que ele construiu a ponte, parça. Você é louco. falando Mano. de um cara que é estrategista, que, segundo alguns relatos de moradores, serviu o exército, então ele vem com uma disciplina, né, com uma estratégia, e ele tem uma mente que aparece nos relatos, né, nas entrevistas que eu fiz, e continuo Mente devagar. fazendo, de uma mente muito Tô brilhante. sem saudade, eu tô sem assunto. Mas ele conseguiu converter os soldados dele? Os soldados são... Então, só ficou quem se declara evangélico ou não se declara nem católico, nem candomblessista, nem de nenhuma religiosidade. Então, mas ele chega matriz lá, africana. ele domina. Ele chega lá, a gente volta, né? Ele chega lá, ele anuncia, porque o morador ele fica naquela tensão, né? Quem ganhou essa batalha aqui? Então, como é que vai ser? E um dos relatos tem até uma das entrevistas que eu fiz, que ela contou que nos predinhos da Cidade Alta, uma moradora gritou assim da janela: e aí, vermelhou ou amarelou? Tipo assim, né? Pra saber quem tinha vencido. Na verdade, o terceiro comando é verde agora, mas na época, enfim, 2016, 2017, não sei muito bem se trocou de cor, mas é verde. Mas ela grita: vermelhou ou amarelou? E aí, na expectativa de saber quem tinha vencido a batalha. Cidade Alta não é uma favela, não, tá? Essa daí eu não sabia que o cara era verde. São prédios, é um complexo de prédios, assim, é uma cidadezinha, é a cidade dos predinhos. E aí ele, quando ele entra nessa favela, ele tem um objetivo, que é libertar essa favela da dominação do Comando Vermelho. Só que o Comando Vermelho não representa só a sujeira, a má administração, nas palavras dele, a sujeira, a má administração, representa também a presença do inimigo espiritual, que é a presença de São Jorge, de Ogum, né, das pessoas de terreiro. E aí, quando ele entra na Cidade Alta, ele anuncia. E é muito louco, porque é um mano pretão, né, parça? Então, tipo... Nossa, que viagem. É muito louco isso mesmo no papo. Que tá proibido ali qualquer manifestação religiosa de terreiro. E ele começa a usar a força para fazer isso. Então tem pessoas que são expulsas à força, tem terreiros que são destruídos, não só dentro do Complexo Israel, mas isso começa a acontecer em Duque de Caxias, começa a acontecer em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, começa a acontecer. Todas as favelas que eles Tipo, ele tá a favor do racismo religioso, começam né? a dominar a partir da administração do Peixão, do Álvaro Malaquias, eles começam a expulsar e assinar na parede: Jesus é o dono do lugar. Então eles tacam fogo nos elementos religiosos, eles expulsam os sacerdotes e os líderes religiosos de matriz africana e ocupam aqueles espaços. É isso daí, família. É assim que tá agora lá no Rio aí, no referente aos complexos que envolvem o Malaquias, conhecido como Peixão, tá certo? E eu não sei se vocês estão sabendo, mas tá tendo uma força-tarefa aí pra pegar o cara. Logo menos a gente vai acompanhar aí, vamos ver o que tá pegando por lá no que diz respeito à atuação das forças de segurança pública. Forte abraço, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis. Quebra a pista da boca.